Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Na aula de hoje falaremos sobre o profeta Abraão. O profeta Abraão nasceu na Babilônia, no Iraque, cerca de 2166 anos antes do profeta Jesus. Naquela época, as pessoas eram politeístas, adoravam vários deuses. E apesar de ter nascido nesse ambiente, o profeta Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, era devoto a Deus, agradecido e monoteísta. O pai do profeta Abraão, entretanto, era um dos politeístas e era escultor de ídolos. Abraão entregava sua vida inteira a Deus e não concordava com a idolatria do povo. Um dia chegou em seu querido pai e disse: Ó meu pai, por que adora o que não ouve, o que não vê e o que nada pode valer-te? Eu recebi uma orientação que você não recebeu, então segue-me. Essa passagem consta no Alcorão, no capítulo 19, versículo 41 e 43. O profeta Abraão chamou seu pai para adorar a Deus e deixar a idolatria. Porém, o pai respondeu: Está rejeitando meus deuses? Se não desistir, vou te apedrejar até a morte, e afaste-se de mim por longo prazo. O profeta Abraão, então, desejou a paz para o pai e disse: Separo-me de ti e do que invocar em vez de Deus. O profeta Abraão disse ao povo para abandonar a idolatria dos astros e dos ídolos, e perguntou: Por que adora esses ídolos? E o povo respondeu: Porque nossos pais o adoravam. Ele então disse que estavam no caminho errado, que somente Deus deve ser adorado. E o povo achou estranho ouvir falar de apenas um único Deus, porque eles tinham vários deuses. O profeta Abraão então pediu para que eles olhassem para o céu e disse que Deus era o Criador dos céus e da terra. Consta que era uma época de um festival religioso em que as pessoas saíam da cidade. Abraão foi convidado para ir, mas apresentou uma desculpa. Quando percebeu que o templo estava vazio, o profeta Abraão quebrou todos os ídolos, menos o maior deles, que tinha sido deixado intacto, por um motivo interessante. Os sacerdotes voltaram e ficaram assustados quando viram aquilo tudo. Perguntaram entre si quem poderia ter feito aquilo, e uma pessoa mencionou o nome de Abraão. Então chamaram o profeta e lhe perguntaram: Foi você que fez isso com nossos deuses? E o profeta Abraão respondeu: Não, foi o maior deles. Pergunte a ele se é que pode falar. Os sacerdotes ficaram confusos e responderam: De fato, sabe que eles não falam. Então Abraão disse: Vocês adoram em vez de Deus quem não pode vos beneficiar ou vos prejudicar. Que vergonha para vocês e para o que adorais em vez de Deus. Eles não conseguiram responder e ficaram com ódio e disseram: Preparai para ele uma fogueira. Todas as pessoas ajudaram a juntar a madeira para o fogo. Qualquer pessoa nessa situação ficaria com medo, mas o profeta Abraão não perdeu a fé. Segundo um relato, ele disse: Deus é suficiente para mim e Ele é o melhor para cuidar de todos os assuntos. Deus então disse: Ó fogo, seja frescor e poupa Abraão. Consta que o profeta Abraão permaneceu dentro do fogo por 40 ou 50 dias e saiu ileso. O caso foi tão extraordinário que um rei ficou sabendo e chamou Abraão e perguntou: Quem é teu senhor? Abraão disse: Meu senhor é quem dá a vida e dá a morte. O rei disse: Eu também dou a vida e dou a morte. E mandou trazer 2 homens que estavam presos. Disse que dava a vida e soltou o primeiro prisioneiro. E disse que dava a morte e matou o segundo prisioneiro. O profeta Abraão então respondeu: Meu senhor faz o sol vir do levante, faça-o, pois, vir do poente. O rei não entendeu a mensagem e não foi encaminhado. Anos enfrentando a rejeição, e Deus ordenou que o profeta Abraão migrasse. Junto com ele foi o profeta Ló, seu sobrinho, e Sara, sua esposa. Foram para a terra de Canaã e lá ficaram pregando de cidade em cidade, convidando as pessoas para seguir o caminho de Deus.
passaram pelo Egito e pela Palestina. Nessa época, o profeta Abraão e Sara ainda não tinham filhos, apesar de umas promessas divinas de que eles teriam um filho. O costume era de que, se a esposa fosse estéril, ele poderia gerar descendência com uma criada. Sara então sugeriu a Abraão que tomasse Agar por esposa. Da união entre Agar e Abraão nasceu Ismael. Abraão tinha 86 anos de idade. Deus mais uma vez escolheu testar a fé de Abraão e ordenou que levasse o menino para o deserto. Este fato foi um teste, porque era muito esperado um herdeiro, e com essa ordem de levá-lo para uma terra distante, todos ficariam longe do menino. O profeta Abraão, que a paz de Deus seja com ele, deixou Ismael e sua mãe lá e voltou para a Palestina. Inicialmente a decisão causou desconforto em Agar, mas ela se sentiu satisfeita por estar aos cuidados de Deus. Depois de um tempo, a água e as tâmaras acabaram e ela começou a se desesperar. Deixou então o pequeno menino sob uma árvore e saiu para procurar ajuda. Depois, indo em direção ao filho, olhando para o vale, ela viu um anjo de pé ao lado de Ismael. O anjo é identificado por Gabriel. Ele cavou o chão com seu calcanhar, próximo ao bebê, e dali jorrou água. Foi um milagre. Agar tentou fazer um reservatório para manter a água e o anjo lhe disse: "Não tema, porque esta é a casa de Deus que será construída por esse menino e por seu pai, e Deus nunca negligencia o seu povo." Este poço, chamado de Zanzã, continua a jorrar água até hoje na cidade de Meca. Tinha passado 10 anos que Abraão tinha deixado Agar e Ismael em Meca, e no seu retorno ele teve um sonho em que Deus ordenava que ele sacrificasse seu filho. Abraão perguntou então a Ismael sobre esse sonho, e o filho respondeu: "Faça o que te foi ordenado, e se Deus quiser, estarei entre os perseverantes." Abraão então levou Ismael para o lugar onde seria sacrificado e deitou o filho com o rosto para baixo. Quando a faca de Abraão estava descendo, uma voz o interrompeu: "Ó Abraão, já realizaste a visão. Em verdade, assim recompensamos benfeitores. Certamente que esta foi a verdadeira prova." Depois disso, Abraão retornou à Palestina e foi visitado por um anjo que lhe disse: "Viemos alviçarar-te com a vinda de um filho, que será sábio." O nome do filho é Isaque, que nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Ou seja, Ismael era 14 anos mais velho que Isaque. Depois de alguns anos, Abraão retorna para Meca, reencontra Ismael e lhes é ordenado a construção de um local para a adoração de Deus. A Caaba foi o primeiro lugar de adoração apontado para toda a humanidade. Abraão teve 2 filhos. O primeiro foi Ismael, filho de Agar, que foi enviado para Meca e lá ajudou seu pai a construir a Caaba, o primeiro altar para Deus. O segundo filho foi Isaque, filho de Sara. Todos os profetas que vieram depois são descendentes de Isaque, terminando em Jesus. Que a paz de Deus esteja com todos eles. O profeta Muhammad foi o único descendente de Ismael. Abraão orou e pediu que um profeta surgisse da descendência de Ismael. Isso consta no capítulo 2, versículo 129. Ele disse: "Ó Senhor, fazes surgir dentre eles um mensageiro que lhes transmita as tuas leis e lhe ensine o livro e a sabedoria, e os purifique, pois tu és o poderoso, o prudentíssimo." Em Gênesis, capítulo 21, versículo 17 e 18, também consta que da descendência de Ismael surgiria uma grande nação. Muitos anos depois, na cidade de Meca, nasce Muhammad, descendente de Ismael. Diferentemente dos demais profetas que foram enviados para povos específicos, o profeta Muhammad foi enviado para toda a humanidade.